Muito bem, a gente está aqui retomando e retornando ao nosso Oriente para encerrar, né? Esse assunto tão bom e tão peculiar, tão pertinente ao nosso dia. Tá aí, faz parte da nossa história, a inveja. Renata, faltou só um aspecto que eu queria ainda falar, já que a gente tem 8 minutinhos, né? E a autoafirmação? A autoafirmação ela é sempre apontada como algo que o jovem faz, como tentando se manter na ideia na qual ele pensa que ele é. Vamos dizer assim, né? Da figura que ele imaginou que ele é. Mas existe um lado positivo nesse sentido que a gente está aqui o programa todo falando da inveja, no sentido de você se reafirmar ou conferir seus valores, ou existe um lado que a gente aplica a reafirmação nesse sentido, de você estar sempre se reafirmando, bom, meu norte é aqui mesmo, não, esse sou eu. Não como uma coisa ruim, mas como uma coisa de fortalecimento. Isso. Quando você está falando de adolescente, até a gente falou um pouco, né, de se identificar, de formar os grupos, né? Então, naquele momento ele está começando a testar, a verificar, a se conhecer, e eu acho que o que você está chamando de autoafirmação, assim, é a hora que ele consegue compreender qual é a minha diferença, de onde eu vim, como é que eu sou, né? Porque tem essa diferença, de onde eu vim e como é que eu sou. É esse processo que porque ele vai ter que ir para o mundo. Por exemplo, são gestos que as pessoas falam, né? Quando começa, sei lá, de repente uma criança tranquila e começa a gritar para mostrar a opinião dele, né? E aí o pessoal, está se autoafirmando. Para se fazer presente, Para né? se fazer presente. Peraí, respeitem, aqui tem um ser. Isso, né? Onde vem o limite. Nesse sentido, é o que a gente faz o resto da vida também, né? Eu estou vendo, bom, aqui o meu ser está aqui, esse sou eu. Eu não sou invejoso assim. Eu tenho essa ideia aqui, tem esse limite ali, peraí. De certa forma... você tá usando aí a autoafirmação como uma segurança pessoal de que esse sou eu, então eu não preciso do que o outro tem. Tô checando. A autoafirmação como uma checagem. Se eu posso fazer essa checagem e eu tenho esse potencial interno para isso, é ótimo. Eu vou me delimitando, eu vou me reconhecendo. Eu vou na situação, né? Porque não necessariamente é uma coisa pesada, né? Não necessariamente. Porque a gente falou, eu gosto muito desse termo, padre, eu uso muito, né? Porque para mim eu reconheço Deus uma riqueza tão grande que eu percebo o Laércio muito pobre. Mas é justamente por isso que eu preciso de pai. Claro. Então eu acho bonita essa pobreza. Mas quando a gente fala, e é aí que eu encaro os meus limites, tá? Eu falo do meu limite como o filho que precisa de um pai todo-poderoso que pode tudo, né? Que eu não posso. Então, quando eu falo dos meus limites, eu penso assim. Mas para muita gente pode parecer pejorativo, né? Eu vejo que o povo em geral não gosta de admitir sua pobreza e é doloroso, né? Então, quando a gente passa essa checagem, ela tem um lado positivo. Tem. Porque peraí, isso aqui, você começa a colocar as coisas nos lugares, inclusive seus valores, aquilo que já tá claro que você é, aquilo que um bom amigo disse, uma boa companheira disse, seu companheiro, seu pai, sua mãe, você já tem algumas coisas ali, alguns parâmetros, tá ali também o limite, tá aqui também aquela dor, né? Tem essa limitação, mas O que às vezes fica da autoafirmação são uma atitude que às vezes os jovens tomam, é tido como uma autoafirmação, mas no sentido de quem manda aqui sou eu. É um outro sentido. Então, assim, vou pegar o carro e me arrebentar no poste porque eu posso fazer isso. Ele acha, na fantasia dele, que ele é o super-herói. Então, é uma busca de uma autoafirmação aí tortuosa, na verdade. Entendi. Né? Mas às vezes a gente olha, às vezes as pessoas usam esse termo para esse tipo de posição do jovem, né, do adolescente, de querer, quem manda aqui sou eu. Porque a gente olhando para eles, a gente se enxerga muitas vezes, né? Porque de fato também, por exemplo, nas relações, é tanta gente, é tanto ambiente, que de vez em quando a gente parece, peraí,
quem sou eu? Eu tô aqui. Por aí mesmo. Eu fiz uma birra ali, não tá certo. Né? A gente tem que parar. Como a gente faz birra. Não é? A gente faz... Mesmo o padre eu não sei, mas os maridos fazem com as mulheres, viu? Então a gente precisa ter essa clareza, porque ela atenua pra gente a gravidade. Fala, não, pode ficar tranquilo, foi só uma birrinha. Você continua moleque. O padre faz com a esposa dele, que é a comunidade. Mas que às vezes acontece também. Né? E o povo faz a birrinha com o padre faz a birrinha com o povo. E aí ele fala, opa, peraí, vamos lá. Vamos nos sentar aqui e organizar, porque não é por aí o caminho. Porque é bonito isso, porque a gente não precisa se fechar num sentimento ruim. Porque é aquela coisa do machucado, né? Quem está machucado, né? A tendência é se fechar e se resguardar. Isso foi um ataque. E não necessariamente é um ataque. Às vezes é uma birra, né? Um momento até do outro infantil, né? Então, o que a gente poderia deixar como pistas conclusivas, indicativas para quem está em casa, Renata, que vive essa situação de inveja? Olha, eu acho que uma coisa muito importante que é muito difícil, né, mas que é muito importante para as pessoas em geral, é você poder se colocar no lugar do outro. E não só olhar o outro acusativamente, porque isso não vai nem ajudar o outro e nem a você mesmo. Então, se você tem essa condição de se colocar no lugar do outro, você pode oferecer alguma coisa, uma ajuda, que vai ajudar tanto para o outro quanto para você. Então, numa situação familiar, uma situação difícil, que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, se a gente pode, por um pouco, se colocar no lugar do outro, entender um pouco daquela dor que é para o outro, é que a gente pode começar a dar um start de passar aqui. Acho também que isso vai ser a vida inteira. Com certeza. Em todas as relações, né? Com certeza. Porque como é que eu vou compreender a comunidade se eu não me coloco? Se eu chego numa comunidade que tinha um padre há 20 anos, você chegou. A comunidade te odeia, porque quer o que ela está acostumada. Tá acostumada. Então, se você não se colocar no lugar dela, para perceber, dando um exemplo bem simples, né? A gente também sai rompendo com tudo e com todos. Isso. Né? Então, acho que para todo tipo de problema, para inveja inclusive, eu acho que um bom começo de solução é se colocar e entender um pouco da dor do outro. E eu gostei muito do aspecto da gente olhar para nós, descobrirmos a nós mesmos, porque a origem está, né, em alguma situação que eu vivi, que eu trago. Isso. E muitas vezes não é nem com aquela pessoa, né? É uma situação que desperta muito maior. Aquela outra situação. Isso. Te remete ao passado. Isso, é muito maior. É muito maior. Renata, obrigado. Alegria, viu? Padre, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente se feliz de estar aí de novo. Aqui, né? Mas que bom estarmos juntos no programa. Dê a sua palavra final e nos dê a benção também, por favor. Eu só queria reafirmar o que disse a doutora. Eu acho que a melhor coisa para a superação da inveja ou qualquer outra situação é nos colocando no lugar do outro. Nos tornamos mais compreensíveis, mais amáveis e mais dóceis. Acho que é isso. Então vamos pedir que o Senhor nos abençoe você também na sua casa, buscando sempre mais viver a fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, esse foi o nosso Orientes falando sobre a inveja. Ele vai ficar no nosso site da Rede Século XXI para você retornar lá. E depois você pode também entrar em contato conosco. Um abraço, obrigado, até o próximo Oriente, se Deus quiser.